O Dr. Beale, ele é PhD pela Universidade de Cambridge, é professor de Novo Testamento e Teologia Bíblica no Seminário Teológico Westminster, ali na Filadélfia, na Pensilvânia, e ele é autor de vários livros recém-lançados aqui pela Vida Nova, entre os quais é coeditor, junto com o Carson, do comentário do uso do Antigo Testamento do Novo Testamento, e o autor de Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas, e, por fim, o quarto livro, que é lançamento durante esse congresso, Você se torna aquilo que adora. Esses livros serão apresentados no momento literário, no decorrer deste dia, mas sem mais delongas, eu vou convidá-lo para vir fazer a sua palestra pela manhã. O Valdemar Kroker, um dos nossos editores, coopedadores, será o seu tradutor. Então, sem mais delongas, Dr. Beale. Dr. Beale, it's a pleasure to have you with us. Thank you so much for coming and participating here, and may the Lord use you and bless you. Thank you. Let's open in a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Father, we pray that you would give us eyes to see, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, and ears to hear, ouvidos para ouvir, and a heart to understand your word. e coração para entender a sua palavra. In Jesus' name. No Amen. nome de Jesus. Amém. This is the only paper that I'll be delivering that is not in the little book that's for sale downstairs. Essa é a única apresentação que eu vou fazer que não está no livrete que foi publicado pela editora, que está aí à disposição. Because I submitted it a little later than the other three. Porque entreguei esse trabalho um pouco mais tarde do que os outros três. It's an introduction to our general topic that I'll be speaking on during the whole conference. Essa é uma introdução para o tópico geral sobre o qual eu vou falar no congresso todo, Which is the relationship of the Old Testament to the New. que é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo. Our subject for this morning is challenges to understanding the Old and the New. O tópico desta manhã, então, é desafios para a compreensão do uso do Antigo no Novo, ou desafios e pressupostos depois também do uso do Antigo no Novo. Or how much continuity or discontinuity is there between the Old and the New? Ou também poderíamos perguntar quanta continuidade ou descontinuidade há entre o Antigo e o Novo Testamento. The most important debate in this area is about whether or not the New Testament interprets the Old in line with its original meaning. Então, o debate mais importante em tudo isso gira em torno de se o Novo Testamento interpreta ou não o Antigo em sintonia com o sentido original do Antigo. Does the New Testament show awareness of the contextual meaning of the Old Testament references to which it appeals? Será que o Novo Testamento demonstra ter conhecimento do sentido contextual das referências do Antigo Testamento a que recorre? How much continuity or discontinuity is there between the original meaning of the Old Testament passages and their use in the New? Então, quanta continuidade ou descontinuidade há entre o sentido original das passagens do Antigo e o uso que o Novo Testamento faz delas? Scholars, including evangelical scholars, give conflicting answers to this question. As respostas de estudiosos, inclusive estudiosos evangélicos, são conflitantes a essa pergunta. A recent student, I get questions all the time about this subject from students, not only at my seminary, but others. Toda hora, estudantes me fazem perguntas sobre esse tópico, não só no meu seminário, mas em outros também. For example, a student just emailed me while I was at this conference and from another seminary than Westminster. Estudante me mandou um e-mail quando eu já estava aqui nesse congresso de outro seminário, não de Westminster. And asked, what do we do about quotations from the Greek Old Testament found in the New that contradict what the Hebrew says? E perguntando o que fazemos com citações do grego, do Antigo Testamento grego, usadas no Novo Testamento, que conflitam com o texto hebraico do Antigo Testamento. So, of course, in answering that question, one has to ask what is a contradiction. E para responder essa pergunta, precisamos dizer e perguntar também o que é uma contradição.
But we will address that this morning to some degree. Mas, em certa medida, vamos tocar nesse assunto hoje de manhã. The first and perhaps greatest challenge about the problems between the old and the new O primeiro e talvez o melhor problema, a maior dificuldade desse desafio que enfrentamos do uso dessa relação entre o Antigo e o Novo is the debate about the influence of Jewish interpretation upon the New Testament writers. É o debate sobre a influência da interpretação judaica sobre os autores do Novo Testamento. One widely held position is that Jesus and the writers of the New Testament used non-contextual methods that caused them to miss the original meaning of the Old Testament text that they were attempting to interpret. Então, uma posição é que esses... excuse me. First sentence. Yeah. Então, a ideia é que a posição que o pessoal advoga, então, que esses autores do Novo Testamento deixaram-se influenciar por seus contemporâneos judeus nessa interpretação que faziam. In doing so, they were influenced by their Jewish contemporaries, whether in rabbinic exegesis, Qumran, or in Jewish apocalyptic literature. Então, ao fazerem isso, foram influenciados por esses contemporâneos, seja na exegese rabínica midrástica, ou também pelos autores dos manuscritos de Qumran, ou pela literatura apocalíptica. We today would regard such methods as illegitimate. E hoje nós consideraríamos esses métodos como ilegítimos, métodos não contextuais. While they referred to the Old Testament, they did not interpret it in a way consistent with the original meaning of the Old Testament passage. Embora mesmo se referissem ao Antigo Testamento, não interpretavam de modo coerente com o sentido original da passagem. This would be true of the Jewish interpretation and the New Testament writers that follow them. Isso seria verdade em relação à interpretação judaica e os autores que o seguiram no Novo Testamento. For example, it is held that the New Testament allegorizes Old Testament passages, reading in foreign meanings which completely misses the earlier meaning of the Old Testament author. Por exemplo, costuma-se dizer que o Novo Testamento interpreta de forma alegórica vários textos do Antigo, impondo-lhes significados completamente alheios ao sentido inicial pretendido pelo autor veterotestamentário. Some scholars, including evangelical ones, conclude that such uncontrolled interpretations are but one of the many ways that the New Testament bears the mark of human fallibility and error. Então, alguns estudiosos concluem que essas interpretações livres são apenas uma das muitas marcas da falibilidade humana manifestas no Novo Testamento. Others who agree that the New Testament writers missed the meaning of the Old, nevertheless believe that they were guided in their interpretation by the example of Christ and by the Spirit. Outros que concordam, que os autores do Novo Testamento se equivocaram em relação ao sentido do Antigo, mesmo assim, acham que eles foram guiados, estão sendo guiados em sua interpretação pelo exemplo de Cristo. Thus, while their interpretative procedure was flawed, the meaning they wrote down was inspired. Então, mesmo que seu procedimento de interpretação fosse falho, o sentido do que eles registraram era inspirado. In other words, they preached the right doctrine from the wrong text. Ou seja, eles pregavam a doutrina certa do texto errado. Accordingly, though we today cannot imitate their interpretative methods, we can trust their conclusions and believe their doctrine. E, consequentemente, apesar de não podermos imitar seus métodos de interpretação, hoje podemos confiar em suas conclusões e crer em sua doutrina. This is not an unusual view among evangelical scholars in the United States. Essa não é uma posição, uma abordagem incomum entre os estudiosos evangélicos nos Estados Unidos hoje. Though I disagree with it. Embora eu discorde dela. One is wondering about the present definition of evangelicalism in North America. Está se refletindo muito, discutindo sobre a definição hoje de evangelicalismo nos Estados Unidos. So the New Testament writers are seen to be comparable to listening to preachers whose interpretation of a particular passage is clearly off the mark, but what they say is good theology, though found elsewhere in the Bible and not in the passage from which they are expounding. Então se pode comparar esses autores com a mensagem de certos pregadores cuja interpretação de uma passagem particular é claramente equivocada, mas
A sua teologia, embora encontrada em outras partes da Bíblia, aceita, mas não na passagem em questão. Thus, many would conclude that an inductive study reveals an often occurring disconnection of meaning between the New Testament writers' interpretation of the Old Testament and the original meaning of the Old Testament. E assim muitos concluem que um estudo indutivo muitas vezes vai revelar uma desconexão de sentido entre as interpretações que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo e o sentido original do texto veterotestamentário. Let's look at a few purported examples of this in the New Testament. Então vamos pegar alguns supostos exemplos disso no Novo Testamento. One category of interpretations we could call ad hominem argumentum. Então poderíamos chamar uma categoria de argumentação aí de ad hominem argumentum. What we mean by that is an argument not based on the Old Testament context itself, even though they're referring to it. Então é o argumento que não é baseado na evidência do Antigo Testamento, do contexto do Antigo Testamento, mesmo se referindo a ele. For example, in Galatians 3:19, Paul says that it was through angels that the law was revealed. Por exemplo, em Gálatas 3:19, Paulo diz que foi por meio de anjos que a lei foi revelada. And many would say you can't find that in the Old Testament. E aí alguém diria, você não pode encontrar isso no Novo Testamento? Then there's the Exodus veil theme in 2 Corinthians 3. Desculpa, no Antigo Testamento antes. E aí você poderia considerar também a questão do véu em Êxodo, citado em 2 Coríntios 3. Paul refers to the veil of Moses in Exodus. Paulo se refere então ao véu de Moisés em Êxodo. And says the veil lying over the eyes of unbelieving Jews is comparable to that in some way. Dizendo que o véu que está sobre os olhos cegando os judeus é comparável àquele véu de Moisés. Some would say that's pure allegory. E alguém vai dizer isso é pura alegoria. I have a colleague, however, named Dr. Scott Hafelman, who now teaches at St. Andrews University. Tem colega que ensina na Universidade de St. Andrews, who's written one whole book demonstrating that Paul is using that contextually. E escreveu livro inteiro dizendo que Paulo está usando sim isso contextualmente. I don't have time to summarize his argument now. Não tenho tempo agora para resumir a linha de raciocínio dele. Or we can take the use of Genesis 12:7 in Galatians 3:16. Ou, por exemplo, Gênesis 12:7 é citado em Gálatas 3:16. How can Paul say that the plural seed of Abraham in Genesis 12:7 and elsewhere has its fulfillment in one individual? Como é que Paulo pode dizer que essa semente plural de Abraão em Gênesis 12 tem o seu cumprimento em um indivíduo? Just because the word seed is singular in the Abrahamic promise, simplesmente porque a palavra semente está no singular na promessa abrâmica, it's a corporate singular. É um singular corporativo, coletivo. Many would say Paul just misses that. E aí muitos vão dizer Paulo perdeu esse lance aí. In my view, that's an exaltation of a modern mind over Paul's scriptural soaked mind. That was good. I like that one. Yeah. Could you say that again? Na minha visão, in my opinion, that's an example of exalting the modern mind over Paul's scripturally soaked mind. Então isso é um exemplo de uma mente moderna se exaltando sobre a mente de Paulo imbuída, impregnada da palavra. Wow, it took that much to translate, huh? Then there is a second kind of misunderstandings that are claimed for the New Testament writers. Há segundo tipo, então, de interpretações equivocadas nesse contexto aqui. We'll categorize these as non-contextual midrashic treatments. Vamos categorizá-las como abordagens midrashicas não contextuais. Midrash, in this case, meaning interpreting not in line with the Old Testament meaning. Então, midrash significando aqui interpretando não em linha com o sentido do Antigo Testamento. Again, we can refer to the same passage in Genesis 12:7 about the seed of Abraham in Galatians 3:16. Poderíamos mais uma vez nos referir à mesma passagem de Gênesis 12:7 em relação à semente de Abraão usada em Gálatas. Or do you remember the use of Psalm 68:18 in Ephesians 4:8? Ou então outro exemplo seria Salmos 68 em Gálatas. Galatians also? Where in the Psalm, in Psalm 68:18, God is said to receive gifts.
em que no Salmo se diz que Deus recebeu dons. And in Ephesians 4:8, it says that Christ gives gifts. E então em Efésios, não, Gálatas 4:8 diz que Cristo deu dons. Many would say it's a complete reversal and hence contradiction of the psalm. E muitos iriam dizer isso é uma inversão completa, contradição com o Salmo. Or how can Matthew in chapter 2 and verse 15 say that Hosea 11:1's historical reference referring to Israel's exodus out of Egypt is a prophecy and applies to the individual Messiah and not Israel as a whole nation? Então, como é que agora, no caso do uso que Mateus faz da promessa de Oséias, isso é uma referência então ao êxodo de Israel, como isso pode se aplicar agora ao Messias individual e não a Israel como uma nação inteira? If a student in a beginning hermeneutics class did that, they would get an F on their paper. E se um estudante fizesse isso numa classe de hermenêutica, num curso de hermenêutica, era 0 no trabalho. At least according to some professors. Pelo menos para alguns professores, né? Not me. Não comigo. How can you take a prophecy in Hosea that refers to the whole nation and apply it to an individual? Como é que se pode tomar uma referência, uma profecia para uma nação inteira e aplicar a um indivíduo? Or take the example in Hebrews 10:5. Ou então um exemplo em Hebreus 10:5, where it says, Jesus says, God prepared a body for me. Onde diz que Deus, God says about Jesus. Did you get that? Where it says God prepared a body for me. Então, onde diz que Deus preparou um corpo para mim. In Hebrews 10:5. Em Hebreus 10:5, sim. But it's quoting Psalm 40 verse 6. Mas está citando o Salmo 40 versículo 5. Where it says, you pierced my ear. E onde diz, furou a minha orelha. How was preparing a body an interpretation of you pierced my ear? Como é que preparar o meu corpo pode ser uma interpretação de furou a minha orelha? Not long ago I was reading an article by a very sophisticated evangelical Old Testament scholar. Não faz muito tempo eu estava lendo um artigo de um estudioso, professor bem conceituado sobre o Antigo Testamento. In which he contended that this is a clear misinterpretation of the psalm. Que ele defendeu que essa é uma interpretação claramente equivocada do Salmo. Yet it's still inspired for him. Mas ainda é inspirada para ele. Why? Por quê? Because God doesn't inspire exegetical method but conclusions for him. Porque Deus não inspira os métodos exegéticos para ele, mas a conclusão sim. But how can you extricate exegetical method from conclusions? Mas como é que você vai separar agora o método exegético da conclusão? I don't believe you can do that. Não creio que isso seja possível. So what's the answer here, briefly? Então qual é a resposta aqui, rapidamente? Well, if one understands figures of speech, se alguém entende figuras de linguagem, remember often in the Old Testament, muitas vezes no Antigo Testamento, the eye stands for the whole person, the ear stands for the whole person, the heart stands for the whole person. O olho representa o corpo todo, a orelha, o ouvido, todo o sistema representa o corpo todo, o coração representa o corpo todo. Remember Isaiah 6:9 and 10. Their eyes are blinded, their ears are dull. Isaías 6, 9 e 10, né? Seus olhos estão cegos, seus ouvidos moucos. These organs stand for the whole person, the whole spiritual person. Então isso representa pela pessoa como um todo e pela pessoa espiritual como um todo. The Septuagint, which Hebrews is quoting, where it says he prepared a body for me. A Septuaginta que cita em que diz que ele preparou um corpo para mim, is merely interpreting the figure of the speech, where a part of the body stands for the whole. Está simplesmente interpretando uma figura de linguagem que a parte representa o todo. Sometimes many of these apparent contradictions are solved by doing more in-depth exegesis, as Dr. Shedd said last night, in Hebrew and Greek. Muitas vezes essas dificuldades são resolvidas em se fazendo uma exegese mais profunda, como ouvimos ontem do Dr. Shedd no grego. Some of my evangelical dialogue partners who disagree with me, alguns dos meus parceiros de diálogo evangélicos que discordam de mim, would say that Beale just believes if you just exegete a little more in the Old Testament, you'll find the answer to the problem in the New. Vão dizer que, bom, o Beale diz que se você faz um pouco mais de exegese no Antigo Testamento, você acha a resposta para o Novo. And that has actually been said as a joke. E isso tem sido dito como um xiste, uma piada. I say it seriously. E eu digo isso seriamente.
A third kind of supposed wrong interpretations by the New Testament are called allegorical interpretations. Terceiro tipo de interpretações supostamente equivocadas no Antigo Testamento são chamadas interpretações alegóricas. It means reading in modern foreign meanings in the New Testament period into the Old Testament. Significa impor, então, sentidos modernos do Novo Testamento a textos do Antigo Testamento. That means modern according to the New Testament writer. Modernos de acordo com o autor do Novo Testamento. For example, remember Deuteronomy 25:4 and 1 Corinthians 9:9? Por exemplo, Deuteronômio 25:4 em 1 Coríntios 9:9. Remember, you shall not muzzle the ox while he's threshing. Então não deve prender a boca do boi, a palavra técnica ali, enquanto está trilhando, né? And there it says that this is what Deuteronomy refers to entirely or only. Então isso é o que a Deuteronômio se refere a isso inteiramente ou somente. So some see Paul as referring to the idea that Deuteronomy 25 originally had in mind apostles. Então, alguns acham que Deuteronômio 25:4 originariamente tinha em mente apóstolos, who deserve to be supported by those to whom they minister. que merecem ser providos, sustentados por aqueles a quem eles ministram. But that word for Greek, which can be translated entirely, can also just be translated surely. Mas a palavra ali que pode ser traduzida por completamente, or doubtless, pode ser traduzida também por certamente ou sem dúvida, which easily allows for the interpretation que facilmente permite essa outra interpretação, that what was true of cattle is true on a grander scale of the apostles. do que é válido para gado, para animais, também é válido para apóstolos, Going from the lesser to the greater. indo do menor para o maior. And then there are what we may call a fourth category of wrong uses called atomistic interpretations. Então tem ainda um quarto tipo de interpretações que poderíamos chamar de interpretações atomísticas que não levam em conta o todo. These are interpretations uncontrolled by any kind of interpretative rules. Que não são regidas, né? São interpretações que não são regidas por qualquer tipo de regra interpretativa, de controle. For example, in Romans 9:25 to 26, Por exemplo, em Romanos 9, 26 a 29, Paul takes the prophecy of Hosea 1 and 2 Paulo então toma a profecia de Oséias 1 e 2 about the restoration of Israel sobre a restauração de Israel and says it's fulfilled among Gentiles. e diz que ela foi cumprida entre os gentios. That seems to be a wild interpretation. Parece uma interpretação maluca. Hosea has in mind Israel, not Gentiles, Oséias tem em mente Israel, não os gentios, at least according to many interpreters. de acordo com muitos intérpretes, claro. On the other hand, there are scholars that are more optimistic about the New Testament author's ability to interpret the Old Testament. Então há outros estudiosos que são mais otimistas em relação à capacidade que os autores do Novo Testamento têm de interpretar o Antigo. And remember, what we're talking about here is that a wild Jewish interpretative method has influenced the New Testament writers. Estamos falando aqui, lembrem-se que método de interpretação estranho, quase maluco, disse que influenciou os autores do Novo Testamento. It's not at all clear that non-contextual Jewish exegesis was as central to earlier Jewish exegesis. Então não há certeza absoluta de que essa exegese midrashica não contextual fosse tão importante para a exegese dos judeus anteriores, Especially before 70 AD. especialmente antes de 70 depois de Cristo. There have been some works to show this. E há obras que mostram isso. It appears to be that it's after 70 AD that Jewish exegesis gets more uncontrolled. Parece que é depois de 70 depois de Cristo que a exegese judaica foge do controle. Though I had one of my doctoral students studying in Chicago under a rabbi, and he was studying later Midrash, and it was very clear, according to the rabbi, that even that was contextual. E aí eu tive um estudante que tinha estudado com um rabino e dizendo que aquilo, inclusive, que ele tinha estudado tinha a ver com essa interpretação midrashica sem controle. Furthermore, concern
for contextual exegesis is found both in Qumran and in Jewish apocalyptic. Então, a preocupação desse método é encontrado tanto em Qumran quanto na literatura apocalíptica. Some scholars are surprised to hear this, since they just assume that Jewish interpretation is wild and crazy. Então, alguns estudiosos se surpreendem com isso, porque eles só acham que a interpretação judaica é maluca. This analysis has far-reaching negative implications for the argument of those who believe that early Christian interpreters were influenced by a bad Jewish hermeneutic. Então, essa análise ela tem implicações negativas muito fortes para o argumento daqueles que acreditam que os primeiros intérpretes cristãos foram influenciados por uma hermenêutica judaica equivocada. Were there not Jewish saints before the first century who were probably good exegetes? Será que não houve santos judaicos antes dessa época que eram bons exegetas? Yeah, I think we can answer that positively, just as we can say before the Reformation there were certainly believers in the church before then. Creio que podemos responder isso de forma afirmativa, assim como antes da Reforma antes deles houve intérpretes e exegetas que faziam o seu trabalho bem feito. But let us assume that Jewish exegesis was bad, typically. Mas vamos então pressupor que a exegese judaica era tipicamente equivocada e ruim. It sounds plausible that the interpretative procedures of the New Testament would resemble those of contemporary Judaism. Então, parece plausível que os procedimentos de interpretação do Novo Testamento reflitam as práticas do judaísmo da época. And yet, since early Christianity had a unique perspective in comparison with early Judaism, one should not assume that Jewish and Christian hermeneutical approaches will necessarily have been identical in every way. Contudo, uma vez que o cristianismo incipiente tinha uma perspectiva diferenciada em comparação com o judaísmo antigo, não se deve supor que a estratégia exegética do judaísmo e do cristianismo necessariamente tenham sido não idênticas. It is necessary to look at the New Testament itself without prejudice about methodological continuity or discontinuity in order to assess this issue. Então é necessário olhar para o próprio Novo Testamento sem preconcepções sobre continuidade ou descontinuidade metodológica para analisar e avaliar a questão. Though this is a debated assessment, it is not an unusual one. Embora se trate de uma avaliação discutível, não é incomum. For example, in agreement with what I'm saying is the remark by Richard Hayes in his book, Echoes of Scripture in the Letters of Paul. Então, por exemplo, nesse mesmo sentido do que eu estou dizendo, há uma citação de Richard Hayes no seu livro sobre citações em Paulo. I have a long quotation, I'll read the last sentence. Eu tenho uma citação longa aqui, vou ler só a última frase. He concludes. Ele conclui: We are undertaking a valid and necessary, even if preliminary, task when we inquire independently into the way in which any one of the New Testament writers uses scriptural texts. Assim, estamos levando a cabo uma tarefa séria e necessária, mesmo que de modo introdutório, quando investigamos de maneira independente o modo que cada um deles usa os textos das Escrituras. We don't look at Judaism first and then say, oh, how does the New Testament relate to it? Nós não olhamos para o judaísmo primeiro e dizemos, como é que o Novo Testamento se relaciona com isso? And we don't look at the New Testament first and say, well, how do the methods of the New Testament writers relate to Judaism? E não olhamos para o Novo Testamento primeiro e depois vemos como se relaciona aos métodos do judaísmo. You study the New Testament community, the Qumran community, the Jewish apocalyptic community. Se estuda a comunidade do Novo Testamento, a comunidade Qumran, a comunidade apocalíptica judaica. The Palestinian Pharisaic rabbinic community. A comunidade rabínica dos fariseus na Palestina. The New Testament community. A comunidade do Novo Testamento. And you look at each of their methods on their own. E você olha a cada um dos seus métodos, considerando-os por si, do seu ponto. Then you compare them. E aí você os compara. The way some evangelicals and often non-evangelicals approach the New Testament. A maneira como evangélicos e não evangélicos às vezes abordam o Novo Testamento is to think the New Testament writers did not have a mind of their own. Parece que os autores do Novo Testamento não tinham mente própria. That their minds were just absorbed from the Jewish culture around. E parece que, pela consideração deles, a mente desses autores estava tomada pela sua cultura judaica em volta.
But they did have their own mind. Mas eles tinham, sim, a sua própria mente. It's very clear they'll often argue, as Jesus did, how unique Jesus and biblical doctrine is to Judaism and especially Jewish tradition. Eles vão argumentar muitas vezes, como Jesus também fez, como foi singular essa maneira deles de interpretarem. So this conclusion that we first studied the New Testament, see what they did. Então essa conclusão de que primeiro estudamos o Novo Testamento, vemos o que eles fizeram, Without first thinking about how Judaism relates to it, sem primeiro pensar como o judaísmo se relaciona com isso, is not just a conclusion I reach or Richard Hayes reaches. não é só a conclusão a que eu chego, a que chega o Richard Hayes. Well, let's bring the Germans into it. Vamos então trazer os alemães para isso. Hans Hübner, in his Biblische Theologie des Neuen Testaments, concludes Então Hans Hübner, na sua Biblische Theologie des Neuen Testaments, conclui that the key of Paul's interpretation of the Old Testament que a chave para a interpretação paulina do Antigo Testamento is not found by seeing Judaism as the determinative influence upon him. não se encontra numa influência determinante do judaísmo sobre o apóstolo. Rather, the handling by New Testament authors of their scripture should be analyzed first from their own writings, independently of Jewish methods of interpretation. Em vez disso, a forma que os autores do Novo Testamento lidam com as escrituras citadas por eles deve ser analisada primeiramente com base em seus próprios escritos, independentemente dos métodos judaicos de interpretação. When one does that, you see the New Testament writers have hermeneutical integrity. E quando se faz isso, percebe-se que os autores do Novo Testamento têm coerência interpretativa e exegética. And quite frankly, interestingly, a lot of the Jewish exegesis has interpretative integrity. E é interessante observar que grande parte da exegese judaica tem também essa integridade, Especially in early Judaism. especialmente no judaísmo antigo. That's not certain that the typical examples I adduced earlier of bad exegesis in the New Testament are really conclusive. Então, não é seguro dizer que os exemplos típicos mencionados anteriormente de exegese ruim e não contextual sejam realmente conclusivos. I anticipated a few solutions to some of them. Eu previ algumas soluções para algumas das dificuldades. A number of scholars have offered viable and even persuasive explanations of how they could well be cases of good contextual exegesis. E vários estudiosos propuseram explicações possíveis e até convincentes de que os exemplos dados podiam muito bem ser casos de exegese boa e contextual. And I have a number of footnotes here among evangelical scholars who have said this and Tem non-evangelical. muitas notas de rodapé aqui de estudiosos evangelicais e não evangelicais, ou evangélicos e não evangélicos. We'll skip to the next paragraph. Okay. A substantial and sometimes neglected argument against the view that the New Testament uses the Old differently from its original meaning is C.H. Dodd's classic work According to the Scriptures. É um argumento de peso, e só que às vezes negligenciado, contrário à visão de que o Novo Testamento usa o Antigo Testamento com sentido diferente do original, é a obra clássica de C.H. Dodd, segundo as Escrituras. In brief, Dodd observed that throughout the New Testament there are numerous and scattered quotations that derive from the same few Old Testament contexts. Então, em síntese, Dodd diz que em todo o Novo Testamento há citações numerosas e dispersas derivadas dos mesmos e poucos contextos do Antigo Testamento. He asked the question why, given that the same segment of the Old Testament is in view, there are so few identical quotations of the same verse, and secondly, why it is that different verses are cited from the same segments of the Old Testament. Então ele indaga a razão de haver tão poucas citações idênticas do mesmo versículo, uma vez que se tem em vista o mesmo segmento do Antigo Testamento nessas citações. E em segundo lugar, ele se pergunta por que são citados versículos diferentes dos mesmos segmentos do Antigo Testamento. For example, I will add something. Por exemplo, often the New Testament will quote from Daniel 7 through 12. Not the same verses, different verses. frequentemente o Novo Testamento cita versículos de Daniel 7 a 12, não os mesmos versículos. Or they will quote a lot from Isaiah 40 to 66. Not the same verses, but different verses, but from the same segment. E às vezes citam então trechos de Isaías 40 a 66, não os mesmos versículos, diferentes, mas da mesma seção. Or from Genesis 1 to 3, the same thing. A mesma coisa acontece com Gênesis 1 a 3.
And so they're not quoting the same verses, Então eles não estão citando os mesmos versículos, the same segments, mas os mesmos segmentos. and different verses from those same E diferentes versículos dos mesmos segmentos. Dodd concluded brilliantly E Dodd concluiu de forma brilhante that this showed the New Testament writers' awareness of context, not single verses. para mostrar que os autores do Novo Testamento tinham essa percepção do contexto e não só de versículos isolados. So he concludes that this phenomenon indicates that New Testament authors were aware of the broad Old Testament context and did not focus merely on single verses independently of the segment from which they were drawn. Então, ele conclui que esse fenômeno é um sinal de que os autores do Novo Testamento tinham esse conhecimento dos contextos amplos do Antigo Testamento e não se detiveram em versículos independentes isolados do segmento de onde foram citados. Now, Dodd had a view of Judaism that they were wild and crazy hermeneutically. Dodd tinha uma visão do judaísmo de que eles, na sua interpretação, eram realmente estranhos e malucos. Which I've qualified a bit. E, em parte, eu concordo com isso. But he asserts that this hermeneutical phenomenon on the New Testament writers' part, found throughout the New Testament, Mas ele afirma que esse método encontrado em todo o Novo Testamento, and he says such innovations are not characteristic of church committees, e ele diz que essas inovações não são características de comissões de interpretação. Same is true of modern committees in my experience, E temos o mesmo acontecendo em comissões modernas que a gente experimenta, even though I'm Presbyterian. mesmo eu sendo presbiteriano. But he concluded that Christ was the most likely source of this original creative hermeneutic. Mas ele concluiu que Cristo é a fonte mais provável dessa hermenêutica original e criativa. And it was from him that the New Testament writers learned their interpretative approach. E foi dele que os autores do Novo Testamento aprenderam a sua abordagem hermenêutica. Now, some disagree with Dodd. Alguns vão discordar de Dodd. Many scholars in this field generally affirm that the New Testament writers often employ a non-contextual interpretative method. E muitos estudiosos desse campo costumam dizer que os autores do Novo Testamento geralmente empregam um método exegético não contextual. But it's interesting. Mas é interessante. You have evangelicals disagreeing on this issue, Você tem os evangélicos discordando nessa questão. and you have non-evangelicals disagreeing among themselves about this E aí issue. tem não evangélicos discordando sobre esse assunto também. In addition to saying that the New Testament writers were influenced by wild Jewish interpretative approaches, Então, além disso, os autores do Novo Testamento foram influenciados dessa ideia de que eles foram influenciados por esses métodos judaicos estranhos. others contend that the New Testament twisted Old Testament meanings because they had Christological lenses. Então, outros alegaram que os autores do Novo Testamento distorceram os sentidos do Antigo Testamento porque eles tinham essas lentes cristológicas e impunham ao Antigo Testamento. So their minds were blown by the death and resurrection of Christ, and they read Christ into Old Testament passages where you couldn't find the Messiah. Então, as suas mentes estavam lá permeadas disso e eles impunham então sobre ressurreição e outros assuntos que eles então impunham na sua leitura a textos do Antigo Testamento. Other reasons have been proposed for why the New Testament writers violated the meaning of Old Testament passages that they quoted. Então foram propostas ainda outras razões para explicar por que, supostamente, autores do Novo Testamento violaram o sentido de passagens do Antigo que eles citaram. That is other reasons that I have just presented so far. E são algumas que eu apresentei até agora. In my first chapter in my handbook that's been translated into Portuguese, and if I may shamelessly say, it's for sale downstairs. No primeiro capítulo do livro aí que eu quero dizer assim, desavergonhadamente, que está à venda aqui embaixo, né, para vocês. In the first chapter, that is titled Challenges to Interpreting the Use of the Old Testament and the New. Então, no primeiro capítulo, que tem o título, e vamos conferir na edição em português aqui exatamente, os desafios para a interpretação, no primeiro capítulo, desafios para a interpretação do uso do Antigo Testamento no Novo.
There I present many other problems that have been presented, well, several other problems that have been presented about the New Testament use of the Old. Então eu trato ali de diversos outros problemas que foram apresentados a respeito do uso do Antigo Testamento no Novo. The second part of our time this morning, Uma segunda parte do nosso tempo hoje de manhã, I want to look at what I call eu quero então olhar no que eu chamo the hermeneutical and theological presuppositions of the New Testament writers. então os pressupostos hermenêuticos e teológicos dos autores do Novo Testamento. First, some introductory comments about that. Então alguns comentários introdutórios sobre isso. We've already seen that many scholars do believe that the New Testament misinterprets and misunderstands Old Testament texts that they quote. Então já vimos que muitos estudiosos acreditam que o Novo Testamento interpreta e entende equivocadamente textos do Antigo Testamento. However, when one realizes the presuppositions that undergirded the New Testament writers' interpretation of the Old Testament, the majority of these purported misinterpretations disappear. Mas quando se percebe os pressupostos que estavam por trás da interpretação do Antigo Testamento que esses autores do Novo Testamento fizeram, a maior parte dessas supostas interpretações equivocadas desaparece. Realizing, of course, there's still going to be some very difficult texts that no persuasive solution can be offered at this Claro point. que ainda assim vai haver textos, uma série de textos, dificuldades que talvez a esse ponto não tenhamos uma solução convincente. But that doesn't mean they're wrong. Mas não significa que estejam errados. Others would conclude quickly they are. Outros já diriam, então está errada a interpretação In deles. my view, much too quick of a conclusion. E na minha maneira de ver, é uma conclusão apressada demais. There are at least 5 presuppositions that can undergird a New Testament writer's use of the Old Testament, Então, though pelo menos- almost every one of them is debated to one degree or another. Então, pelo menos 5 pressupostos podem estar por trás do uso que um autor do Novo Testamento faz do Antigo. Não obstante, conforme a gente já comentou, quase todos eles são debatidos em maior ou menor grau. By the way, what's a presupposition? Falando nisso, o que é um pressuposto? It is something that we start with. We don't try to prove. Algo de onde partimos, com o que começamos, e não precisamos provar. It's like the inspiration of Scripture. É como a inspiração da Bíblia. We start with that. Nós começamos com ela. I don't think you can prove it. Não é questão de prová-la. In that regard, I'll let Dr. Shedd's comments elaborate from last night. E aí eu vou permitir que os comentários do Dr. Shedd, né, desenvolvam isso mais de ontem à noite. These presuppositions are crucial to understand. Então é imprescindível, um aspecto crucial entender esses pressupostos. Since without them, it can sometimes be difficult to apprehend how a New Testament writer is interpreting the Old Testament in line with its original meaning. Pois sem isso fica difícil compreender o quanto o autor do Novo Testamento está interpretando o Antigo de acordo com o seu sentido original. So because these are presuppositions, Então, porque são pressupostos, when a New Testament writer is interpreting an Old Testament text quando o autor do Novo Testamento está interpretando um texto do Antigo and is using the presupposition, e está usando o pressuposto, he's not going to say, oh, by the way, I'm using this presupposition. ele não vai dizer, falando nisso, eu estou usando esse pressuposto. He's assuming it. Ele está pressupondo, It underlies. está na base da sua argumentação, da sua interpretação. It's an underlying assumption, you see. Então é uma Doesn't come to the pressuposição, surface. é um pressuposto que está na base e não vem à superfície. But before discussing these 5 presuppositions, there are 2 general ones that we must state first. Mas antes de discutir esses 5 pressupostos, precisamos afirmar 2 que são mais gerais agora no início. And that is, Jesus and the apostles believed the Old Testament scriptures were sacred and were the inspired word of God. Então a base é Jesus e os apóstolos criam que as escrituras do Antigo Testamento são sagradas, né, eram sagradas e eram a palavra de Deus. Therefore, all authoritative theological discussion had to be based on and proceed from this sacred body of literature. Por isso, toda a discussão teológica, para estar imbuída de autoridade, tinha de estar baseada nesse corpo sagrado e proceder dele. For Jesus and his followers, what the Old Testament said, God said, and what God said, the Old Testament Para said. Jesus e os seus seguidores, o que o Antigo Testamento disse, Deus disse. O que Deus disse, o Antigo Testamento disse.
For demonstration of this, see B.B. Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible. Então, a B.B. Warfield, a inspiração, inspiration and Authority of the Bible. E a autoridade da Bíblia, a obra do Warfield. I hope that's translated somewhere in Portuguese. Está em português? Alguém sabe? Tá. See, good. Sim. Okay, wonderful. Muito Read bem. it if you haven't. Leia se você tem. For Jesus and his followers, then, well, let's start again. Another assumption, a second assumption, before we get to the 5. Então, mais uma premissa antes de chegarmos aos 5 pressupostos, That follows upon the inspiration of the Bible, que decorre dessa primeira da inspiração da Bíblia, is that hearers and readers could not sufficiently understand Jesus and the apostles' theological presuppositions and interpretations of the Old Testament without the aid of God's Spirit. E é a seguinte, que os ouvintes e leitores não conseguiram entender suficientemente os pressupostos e as interpretações que Jesus e os apóstolos tinham do Antigo Testamento sem a ajuda do Espírito de Deus. These two more ultimate presuppositions are typically not discussed in connection with the following 5 presuppositions to be elaborated upon. Então, tipicamente, esses pressupostos mais decisivos não costumam ser tratados em associação com os outros 5 de que trataremos. But it is important to keep them in mind before we proceed. Mas é importante mantê-los em mente no nosso procedimento agora sobre os 5. So let's look at these 5 presuppositions that underlie the New Testament writers' interpretation of the Old Testament. Então vamos olhar agora esses 5 pressupostos que estão na base por trás do trabalho que os autores do Novo Testamento fazem com o Antigo. Number 1. Em primeiro lugar, There is the apparent assumption of corporate solidarity or representation. então temos aí na tela, pressupõe-se a existência de uma solidariedade corporativa ou de uma representação coletiva. Again, let me parenthetically say Deixa eu dizer entre parênteses aqui. that I have an entire chapter on these presuppositions Tem um capítulo inteiro sobre esses pressupostos and their biblical basis e sua base bíblica, in the handbook. no manual ali. For example, Adam committed a representative act of disobedience and was representatively condemned for all humanity. Por exemplo, Adão cometeu um ato representativo de desobediência para toda a humanidade e foi condenado de forma representativa. A humanidade foi condenada de forma representativa em Adão. That is, he was our corporate representative or head. Então, ele foi o nosso cabeça, o nosso representante coletivo. This presupposition is all throughout the Old Testament and the New. Esse pressuposto está em todo o Antigo Testamento e no Novo também. Kings represented their peoples. Os reis representavam o seu povo. Fathers represented their families. Os pais, cada um representava a sua família. Prophets represented the nation. Os profetas representavam a nação. If a king did something good, Se o rei fazia uma coisa boa, he and the people would be blessed. ele e o povo seriam If abençoados. the king did something bad, Se o rei fazia uma coisa má, the people would be seen as represented by him and suffering a o curse. povo seria visto como representado por ele e também sofreria a maldição. The second presupposition, O segundo pressuposto, então, which follows from the first, que parte dessa primeira premissa, which is debated by some evangelicals, que é discutido por muitos evangélicos, in the light of corporate solidarity or representation, Christ as the Messiah is viewed as representing the true Israel of the Old Testament and true Israel, the church, in the New Testament. You can see these on the screens. Isso. Então, diante dessa solidariedade ou representação coletiva, Cristo como Messias é então considerado representante do Israel verdadeiro do Antigo Testamento e o Israel verdadeiro, a igreja, no Novo. For example, Isaiah 49:3, Por exemplo, Isaías 49:3, referring not to the nation but the individual servant of Isaiah 53. refere-se não à nação, mas ao servo individual. Remember that Isaías. passage? You remember that passage? Lembra desse trecho? You are my servant Israel. Tu és o meu servo Israel. The individual servant now because of the disobedient national servant. Então, o servo individual agora por causa do servo individual anterior. Sums up the nation in Desobediente himself individual as an anterior. individual. Sabe? He sums up the nation in himself. Ele resume então toda a nação em si mesmo. Jesus is that servant. Jesus é esse servo.
As we know from Luke 2:32, Como nós sabemos com base em Lucas, capítulo 2, 22. or Isaiah 49:6, about this servant's work is applied to Jesus. Ou Isaías 49, sobre essa obra do servo aplicada a Jesus. And intriguingly, Isaiah 49:6 is also applied to Paul and his colleagues in Acts 13:47. E de forma assim intrigante, esse texto de Isaías 49, 6 é aplicado também a Paulo See, em Atos. Jesus represents them. Jesus os representa. His work is their work, A obra dele é a obra deles. though he's the decisive worker. Embora ele seja o obreiro decisivo. And I said this is somewhat debated, this presupposition. Eu disse que esse pressuposto é um tanto debatido. For those holding a classic dispensational view, Os que defendem a posição dispensacionalista clássica they would not want to see the church as Israel. não gostariam de ver a igreja como Israel. Whether or not Jesus is true Israel is another issue, but most would not. Se Jesus é o verdadeiro Israel ou não, seria uma outra questão, mas muitos não creriam. Não. But progressive dispensationalism Mas o dispensacionalismo progressivo will see Jesus as true Israel, vai ver o Jesus como o verdadeiro Israel, but not the church. mas não a igreja. That I do not understand. Isso eu não consigo entender. One follows the other. Um é consequência do outro. I've had debate with the progressive dispensationalists. Tenho debatido com os dispensacionalistas. We're good friends. Somos amigos, We have lively discussions. temos discussões muito animadas. I'd be happy to elaborate further in the question and answer period on this particular topic. E também eu me disponho mais tarde em perguntas e respostas a conversar um pouco mais sobre isso. The third presupposition. O third or fourth? Third, history. Sim, o terceiro pressuposto, então, agora, da história. So history is unified by a wise and sovereign plan so that the earlier parts are designed to correspond and point to the later parts. Então, a história é unificada por meio de um plano sábio e soberano, de modo que os períodos mais antigos correspondem aos períodos posteriores e apontam para eles. Again, for the biblical basis for this, I'm going to have to let you look at my handbook. Vocês vão ter que olhar o manual ali para analisar a base bíblica para isso. Or we'll never finish. Ou senão nós não terminamos aqui hoje. No, I'd be happy to talk about it in the question and answer. Vamos conversar mais sobre isso em perguntas e respostas. The fourth presupposition. O quarto pressuposto. The age of end-time fulfillment has come in Christ. A era do cumprimento final escatológico chegou com Cristo. The dispensationalists would not agree with that. E os dispensacionalistas não concordariam com isso. The progressive dispensationalists would. O dispensacionalista progressivo já concordaria. That's why they're progressive. É por isso que são progressivos ou progressistas, que é o termo ali. The fifth presupposition O quinto pressuposto is a long German sentence. é uma longa frase alemã. As a consequence of the preceding presupposition, E como consequência, can we read it from there? Is that the way you want to read say it? the whole thing? Yeah. Just you read it. Então, da premissa anterior, segue-se que as partes mais recentes da história bíblica fornecem o contexto mais amplo para a interpretação das partes mais antigas, já que todas têm o mesmo supremo autor divino que inspira os vários autores humanos. Uma conclusão que se pode deduzir desse pressuposto é que Cristo, como alvo para o qual o Antigo Testamento apontava e centro da história da redenção, no final dos tempos, é a chave para interpretar as passagens mais antigas do Antigo Testamento e suas promessas. We're going to skip to this in addition for a moment and come back. Okay, good. How do these presuppositions help us? Então, como essas pressuposições nos ajudam? There are three kinds of problems Temos aí três tipos de problemas, in the Old and the New. no Antigo e no Novo. For example, Por exemplo, in Hosea 11:1, em Oséias 11:1, Matthew quotes it. Mateus cita. In Matthew 2:15. E isso está em Mateus 2:15. You remember that? Out of Egypt have I called my son. Do Egito chamei o meu filho. However,
That is a historical reference for Hosea. Mas para Oséias, aquilo é uma referência histórica. He's referring to the past Exodus. Ele está referindo ao êxodo que tinha acontecido no passado. It's not a prophecy. Não é uma profecia. Yet Matthew takes it as a prophecy. This is the fulfillment of what was spoken through the prophet. Mas Mateus entende isso como uma profecia e esse é o cumprimento agora dessa profecia. How can Matthew do that? Como é que Mateus pode fazer isso? Sounds like violating a literary genre. Parece que está violando aí um gênero literário. Well, presupposition number 3, if we could get it back on the board. Muito bem, voltando, por favor, o pressuposto, Vinícius, pressuposto 3 ali, por favor. Só voltar. Remember that presupposition number 3. Número 3, vejam aí. A história é unificada por meio de um plano sábio e soberano. You want me to read it all? No. So that what we have here is earlier Old Testament events. Então temos aqui um evento anterior do Antigo Testamento. Are designed by a wise God. Então são eventos que são projetados e planejados por um Deus sábio. To correspond to later similar events. Para corresponder a eventos posteriores semelhantes. So, and they're inextricably linked. E eles estão inextricavelmente associados. So that the earlier events point forward, they foreshadow the later events. Assim que os eventos anteriores eles prefiguram e apontam para eventos posteriores. This is a biblical philosophy of history. Essa é uma filosofia bíblica da história. And we see it. We see Old Testament writers using earlier Old Testament texts typologically. Vemos que os autores do Antigo Testamento usam textos anteriores do Antigo Testamento de forma tipológica. I could give many examples, maybe in the question and answer session. That's going to be some kind of big session. Poderemos depois ver mais exemplos sobre isso. For example, Abraham goes into Egypt, the Pharaoh is plagued, and he comes back out. Então, Abraão vai para o Egito, depois tem a questão do faraó e ele volta. In Genesis 15, Israel is said to go into Egypt, and there will be a plague of the Pharaoh, and Israel will come back out. E depois, novamente, o texto vai dizer que vão entrar no Egito, vai haver uma praga de faraó e Israel volta. It is likely that within the book of Genesis itself, Moses saw that Abraham's experience was a forward pointer to Israel's experience. And by the way, that incorporates, well, I better stop. É possível que Moisés tenha entendido em Gênesis que a experiência de Abraão apontava adiante para a experiência do povo de Israel. Abraham is the one, Israel is the many. He is the representative, and they are the ones represented. Israel é o Abraão é o Israel são os muitos. Abraão é o representante e Israel é o povo representado. The point is, earlier events point to later events. O ponto aqui é que eventos anteriores apontam para eventos posteriores. Later events in the Old Testament or in the New. Eventos posteriores, seja no Antigo ou no Novo Testamento. And you can see this time and time again. E você pode ver isso repetidas vezes. That earlier Old Testament events foreshadow later Old Testament events. Que eventos anteriores do Antigo Testamento prefiguram e apontam para eventos posteriores. This is what we call typology. É isso que nós chamamos de tipologia. And what is typology? E o que é tipologia? It is a study of the correspondences. É um estudo, né? Tipologia é o estudo das correspondências between historical events, individuals and institutions, entre eventos históricos e indivíduos e instituições, that point forward, que apontam para frente, to an escalated event, para um evento já ampliado, that to some degree is retrospective, que de certa forma é em retrospectiva. That is, in the New Testament, with the coming of the Spirit, there's more clarity. No Novo Testamento, a vinda do Espírito Santo, ali há mais clareza sobre o assunto. To an Old Testament event that's pointing forward. Para relacionando a um evento do Antigo Testamento que aponta para frente. But I have found in my ongoing research, mas eu descobri na minha pesquisa that Old Testament authors often were aware que autores do Antigo Testamento muitas vezes estavam conscientes that the events they were narrating pointed forward. Que os eventos que eles estavam narrando estavam apontando para frente. And the New Testament clarifies that. E o Novo Testamento então esclarece isso. Now, so the first
category of passages that are problems Então, a primeira categoria de textos que são problemáticos is when a New Testament writer takes an Old Testament event and sees it as prophetic. e quando um autor do Novo Testamento toma um texto do Antigo e o enxerga como profético. It's not a violation of literary genre. Não é uma violação do gênero literário. The undergirding presupposition of typology is there. Está ali o pressuposto na base, o pressuposto da tipologia. But there are a second series or category of problematic texts Mas há uma segunda série ou categoria de textos problemáticos that these presuppositions solve. e que esses pressupostos resolvem. For example, Por exemplo, Paul applies to the church what was intended for Israel. Paulo aplica à igreja o que tinha sido pretendido para Israel. This often happens. Isso acontece com frequência. But if Jesus is true Israel, Mas se Jesus é o verdadeiro Israel, and all those, whether believing Jews or Gentiles, identify with Jesus as true Israel, todos os, sejam judeus ou gentios, se identificam com Jesus como o verdadeiro Israel, then the church can be seen as fulfilling prophecies about Israel. então a igreja pode ser vista como cumprimento das profecias sobre Israel, para Israel. Because they are the ongoing reality of true Israel in Jesus. Porque eles são a realidade continuada do verdadeiro Israel. It's not allegory. Não é alegoria. It's not reading in a foreign meaning to a text. Não é impor um sentido estranho ao texto. Hermeneutically, they're legal Israelites. Hermeneuticamente, eles são israelitas legais. So presuppositions number 1 and 2 solve that problem. Os pressupostos número 1 e 2 resolvem esse problema. That you can have prophecies about Israel applied to the church. Você pode ter, então, profecias sobre Israel aplicadas à igreja. Or you can have prophecies about the Messiah, Ou você pode ter profecias a respeito do Messias, por exemplo, an individual, e um indivíduo, applied to the church. aplicadas à igreja. Why? Por que isso? Because he's true Israel. Porque ele é o verdadeiro Israel. And they become so in him. E eles se tornam isso nele. So these are a lot of problems that a number of scholars point out as massive problems. E há uma série de problemas que muitos estudiosos ressaltam, destacam como sendo problemas enormes. Other scholars working in this field Há outros estudiosos que trabalham então nesse campo, have also recognized the viability of these presuppositions. também reconheceram a possibilidade desses pressupostos. Those we've seen, there's some debate among dispensationalists and progressive dispensationalists. Claro que há certos há debate entre os grupos, diversos grupos de dispensacionalistas. It is within the framework of these 5 presuppositions Então, é no âmbito da estrutura desses 5 pressupostos that the whole Old Testament was perceived as pointing to the New Covenant eschatological age. que o Antigo Testamento foi reconhecido como apontando para a era escatológica da Nova Aliança. Both through direct prophecy and indirect prophetic typology of Israel's history. Tanto pelas profecias diretas quanto pela tipologia indireta a respeito de Israel na sua história. Just a little further focus on typology. E mais um pouco de foco na tipologia. Old Testament history was understood as containing historical patterns, which foreshadowed the period of the end times. Então, o Antigo Testamento é entendido como contendo modelos históricos que prenunciavam o período do escatão do Novo Testamento. So the nation Israel, its kings, prophets, priests, significant redemptive episodes compose the essential ingredients of this sacred history. E por isso, a nação de Israel, seus reis, profetas, sacerdotes e seus importantes episódios salvíficos constituíam os ingredientes essenciais dessa história sagrada. While some would see that a reading in to see these figures as typological, alguns iriam entender isso como sendo uma imposição, enxergar essas figuras como tipológicas. the approach is understandable in view of its foundational assumption Mas a abordagem tem a ver com os pressupostos que estão na base. that history is an interrelated unity and that God had designed the earlier parts to correspond, point to the latter parts. Excuse me, I didn't find it here yet. Okay. I got lost there with the history.
Just repeat Excuse the us. last sentence, please. Okay. Can we start with the broad redemptive historical? Good. You there? Broad redemptive historical? Yes. Good. The broad redemptive historical perspective of these assumptions was the dominant framework. Então, a ampla perspectiva histórico-salvífica desses pressupostos foi o quadro dominante do pensamento de Jesus e seus seguidores, Within which Jesus and his followers thought, serving as an ever-present interpretative guide. e aí isso serviu como um guia sempre presente de interpretação. The matrix of these 5 perspectives, Então, a matriz dessas 5 perspectivas, especially the last 4, e especialmente os últimos 4, are the lens through which the New Testament writers interpreted Old Testament então passages. é a lente através da qual os autores do Novo Testamento interpretaram textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Consideration of the immediate literary context of Old Testament verses, Então, a análise do contexto literário imediato dos versículos do Antigo Testamento, which is what most interpreters affirm as an essential part of the historical grammatical method. considerada pela maioria dos intérpretes como um componente essencial do método histórico gramatical, Should therefore be supplemented with the canonical literary context, deve ser, portanto, complementado pelo contexto literário canônico, especially in light of presupposition number 5. e, sobretudo, à luz do último pressuposto número 5. It needs to be taken into consideration Então, nesse sentido, é necessário que se considere that the New Testament may quote an Old Testament passage, que o Novo Testamento pode citar uma passagem mais antiga do Antigo Testamento, but understand it in the light of the way that passage has been interpretatively developed later in the Old Testament canon. mas compreendê-la em relação ao modo que ela se desenvolveu pela interpretação mais recente no cânon dentro do Antigo Testamento. Sometimes an earlier text may undergo interpretative development Às vezes, um texto mais antigo pode ser submetido a um desenvolvimento interpretativo by several subsequent Old Testament texts, por diversos textos posteriores do Antigo Testamento, so that the canonical trajectory of that development assim que a trajetória canônica desse desenvolvimento may well need to be kept in mind in understanding how the New Testament understands the earlier text being cited. talvez deva ser considerada para se descobrir como o Novo Testamento entende o texto mais antigo citado. We could give the illustration of an apple seed. Poderíamos dar a ilustração de uma semente de maçã. Some passages in the Old Testament are like a seed. Algumas passagens do Antigo Testamento são como uma semente. They begin to grow in the Old Testament Começam a crescer no Antigo Testamento. into a small tree. E se desenvolve num arbusto. In the New Testament, you have the apple tree E daí no Novo Testamento você tem a macieira, with the blossoms. já com agora a florescência. At the final coming of Christ, you have the apples for the harvest. E depois então vem as maçãs para a colheita. But if you're looking at the earlier text, it looks like the seed. Mas se você olhar os primeiros textos lá no início, parece a semente. And the New Testament text, it says, no, that seed is an apple tree. E o Novo Testamento vai dizer, não, aquela semente é uma macieira. People that don't know anything about seeds E pessoas que não sabem nada sobre sementes, would say, that's hermeneutically crazy. e isso diriam nós, isso é uma maluquice hermenêutica. Unless you've traced the organic development of the apple seed. A não ser que você desenvolva então o desenvolvimento orgânico da semente da macieira. That's why a number of scholars see the New Testament as doing something different with the Old, because they don't trace the organic É development. por isso que muitos estudiosos acham que o Novo Testamento faz algo diferente do Antigo, porque não segue o desenvolvimento orgânico da ideia desde o Antigo. I'm going to try to cut some here. Vamos pular algumas partes aqui. If we can go to a course, it would be possible. Ok, Oh, there we go. we got it here. Yeah, thank you. Of course, it would be possible to hold these 5 presuppositions and still interpret the Old Testament non-contextually. É claro que seria possível balizar-se por esses pressupostos e ainda interpretar o Antigo Testamento fora de contexto. Because one can certainly use a wrong hermeneutic and still have these presuppositions in mind. Porque ainda é possível que a pessoa, mesmo tendo esses pressupostos em mente, use uma hermenêutica equivocada.
Along these lines, some scholars, especially fueled by postmodern concerns, Então, nessa linha, parece que alguns desses estudiosos, impulsionados sobretudo por interesses pós-modernos, apparently believe that the New Testament writers' presuppositions were completely new eles acreditam que os pressupostos dos autores do Novo Testamento eram completamente novos and distorted their interpretation of the Old Testament. e distorceram a sua interpretação do Antigo, Because they were new and foreign presuppositions to the Old Testament. porque eram pressupostos novos e estranhos ao Antigo Testamento. So reading in these foreign presuppositions in the Old Testament skewed the original meaning of the Old for these interpreters. E assim, para esses intérpretes, essa forma de interpretar impôs leituras distorcidas ao texto do Antigo Testamento. But what often is not acknowledged Mas o que muitas vezes não se reconhece is that every one of the above 5 presuppositions has its roots in the Old Testament itself. é que cada um desses 5 pressupostos mencionados tem a origem e a sua raiz no Antigo. Even the last presupposition about the Christ-oriented design of the Old Testament Mesmo o último pressuposto sobre a ideia de o Antigo Testamento seguir um plano voltado para Cristo is anticipated in the messianic strands, in the eschatological strands of the Old Testament, beginning with Genesis 3:15. é previsto nos enredos messiânicos e escatológicos do Antigo Testamento, começando por Gênesis 3:15. And developed further in Genesis 49, 9 through 10. E depois desenrolando-se mais em Gênesis 49, 9 e 10, Numbers 24, 17 to 19. Números 24, 17 a 19, Psalm 2, Psalm 89. Salmos 2 e 89, We can go on and on. e poderíamos dar mais exemplos, mais trechos. Now, some sectors in Judaism did hold to some of these presuppositions. Alguns setores do judaísmo, eles se baseavam sim nesses tipos de pressupostos, But as far as I can tell, pelo que eu tenho conhecimento. none held to this Christ-oriented interpretation. Nenhum deles se balizava por essa interpretação orientada segundo Cristo, That the Messiah was the key to interpreting the Old Testament. de que o Messias era a chave para interpretar o Antigo Testamento. Thus, the New Testament community's presuppositions are rooted in the Old Testament. They're not brand new, and they're not foreign to the Old Testament. Então, desse modo, os pressupostos da comunidade neotestamentária têm origem no Antigo Testamento, não são novos. For example, the New Testament authors assumed they were living in the age of the eschaton. Por exemplo, os autores do Novo Testamento, eles acreditavam, supunham que estavam vivendo na era do escatom. Partly on the basis that the Old Testament prophesied that the Messianic age was to be an end-time period. Em parte, com base na profecia do Antigo Testamento de que a era messiânica tinha de ser um período escatológico. Let's go to right before the conclusion. Okay. That's the paragraph right before the conclusion. Right. The Old Testament rootedness of the New Testament's presuppositions Então, a origem veterotestamentária dos pressupostos do Novo Testamento makes it more difficult to say that the New Testament's interpretative assumptions distort the meaning of the Old Testament text. dificulta ainda mais dizer que os pressupostos interpretativos do Novo Testamento distorcem o significado dos textos do Antigo Testamento. In this respect, E nesse sentido, the authors of both testaments are part of a broadly related interpretative community which shared the same general worldview. então, nesse sentido, os autores de ambos os testamentos fazem parte de uma comunidade interpretativa amplamente relacionada que compartilha a mesma cosmovisão geral. And both Old and New Testament writers continue to develop earlier meanings with comparable hermeneutical perspectives as time went on. E aí, com o passar do tempo, continuam desenvolvendo os sentidos mais antigos com perspectivas hermenêuticas comparáveis. Last paragraph. O último parágrafo. Some interpreters will disagree with my positive link between the New Testament's interpretative presuppositions Então, alguns intérpretes discordam da ligação clara, categórica que eu faço entre os pressupostos hermenêuticos do Novo Testamento and how these presuppositions affect the basic contextual understanding of the New Testament's use of the Old. e o entendimento, como entendem o entendimento contextual básico de vários textos veterotestamentários que os autores do Novo interpretam. Nevertheless, I believe that the presuppositions that we have discussed Mas eu creio que os pressupostos que aqui discutimos aid
in understanding the New Testament's interpretations of the Old Testament. Nos ajudam a entender as interpretações neotestamentárias dos textos do Antigo. So that the New Testament interpretations fall in line to varying degrees with the contextual meaning of the Old Testament texts themselves. Então, as interpretações neotestamentárias se harmonizam em graus diversos com o sentido contextual dos textos do Antigo Testamento. This is also evident from recognizing that the New Testament writers were absorbed and soaked with the Old Testament. Isso fica evidente também quando se reconhece que os autores do Novo Testamento estavam absorvidos, impregnados pelo Antigo Testamento. In interpreting the Old Testament with these presuppositions, ao interpretarmos o Antigo Testamento segundo esses pressupostos, ou ao interpretarem o Antigo segundo esses pressupostos, the New Testament writers were following the model of the grand redemptive historical interpreter Jesus Christ. Os autores do Novo Testamento estavam seguindo o modelo do maior intérprete histórico salvífico, Jesus We Cristo. should also follow the model of the hermeneutical approach used by Jesus. E nós também deveríamos seguir o modelo hermenêutico seguido e usado por Jesus. Amen. Amém.